vamos estar também fazendo listas relacionadas a isso, mas por enquanto só para a gente aproveitar essa revisão de conteúdo e ver como que é a sintaxe do Java, né? Então essa lista ela tende a caminhar nesse sentido, de depois pode explicar a última matriz da 7? Posso sim. Essa lista ela tende a ver conceitos que você já conhece, né, de elementos de programação, que é comum em quase todas as linguagens, mas é mais no sentido para a gente tratar aqui em Java como que é feito, tá? Algumas perguntas já começaram a surgir no e-mail, tá? É interessante, então mande sua dúvida por e-mail, vamos explorar bastante aí o tempo, até mesmo fora de aula, para poder ver essas questões da lista, entender alguma coisa, então fique à vontade para perguntar, mandar um e-mail, tá? A primeira pergunta que foi feita lá foi relacionada a datas. Então, existem bibliotecas de Java para lidar com datas, né? E essas bibliotecas a gente não vai estar usando nessa lista, mesmo porque a gente ainda não viu. Então, todas as datas que tiverem aí, igual, por exemplo, só uma aqui, essa aqui, ó, essa 4. Faça um programa que permita que o usuário informe uma data inicial e uma data final. Tá? Aí está falando, ó, a data deve ser composta de dia, mês e ano. Use variáveis separadas para cada valor. Então a ideia é essa mesmo. É usar uma variável por dia, um int dia, um int mês e um int ano. Você trabalhar com ela separada, tá? É feito assim de verdade? Não, obviamente não. Mas é só para a gente treinar a lógica aqui e trabalhar com essa introdução à linguagem, tá? Então, voltando aqui a aplicar, né? Faça um programa que lê a altura e sexo de uma pessoa. Então, você está usando a classe lá do scanner para poder importar, né? Para poder trabalhar com a data, você usa lá o new scanner. Né? Quando você tem que ler mais de um valor, você não precisa ter mais de uma classe scanner. Você pode ter uma classe scanner só, uma instância dela, né? Que é no caso aí um objeto, a gente vai ver futuramente, para poder ler tanto a altura como ler o sexo da pessoa, né? Alguém perguntou no e-mail e eu tinha até mostrado. Então, uma classe só, e aí você vai ter essa regrinha para calcular o do homem, essa de baixo das mulheres, e aí você também tem essa regrinha aqui para ver onde que está mais próximo, se é da Alemanha ou do Brasil, tá? E no caso, sendo homem ou mulher. Então, tranquilo. A 2 também é para verificar a frequência, a frequência e nota final do aluno, né? Se ele passa por nota final ou se ele precisa fazer uma recuperação. Então, aí tem valores de notas e frequência. Aí tá a regrinha para você calcular, né? Certo? Vamos combinar aqui, desde já eu estou combinando isso em todas as turmas, como eu não fico olhando para o chat, e aí algumas perguntas do chat eu não acabo respondendo porque eu não vejo. Então, quem escrever no chat, por favor, levanta a mãozinha, que aí eu vejo que está aí lá no chat, ou levanta a mãozinha para poder falar também, fica à vontade. Porque aí fica melhor. Professor, esse último item da segunda eu não entendi. Ah, gente, desculpa. A média das 3 notas não pode ser menor. É menor que 5, né? Menor ou igual a 5. A pessoa precisa de no mínimo 6 ou mais. Aqui tá o contrário, tá? É menor aqui. Depois eu substituo lá. Vou dar um highlight aqui. É menor. Tá? Obrigado. Professor, esses dois aí, as condições podem ser explicadas melhor? Então, o mínimo da frequência tem que ser 75. Então, abaixo de 75, a pessoa reprova. A média das duas primeiras notas não pode ser menor que 3. Então, se pega as duas notas e for menor que 3, reprovou direto. Né? A média tem que ser maior, pelo menos igual a 3, né? Maior ou igual a 3.
Se a média das duas primeiras notas for maior que 7, aí a pessoa já aprovou, não é necessário fazer a prova final. Então, se a média das duas primeiras notas for menor que 7 e maior ou igual a 3, ela faz a prova final. Né? É o que está falando aqui que está errado. Né? As médias não podem ser menor ou igual a 5. Aí é no caso das 3 notas. Né? Para a pessoa passar, ela tem que ter no mínimo 6, contando as 3 notas. Tá? Isso aqui é menor. A questão 2, 3 aqui. Mais algum problema da 2? Relacionado a 2? Se tiver, vai levantando a mãozinha que eu vou vendo no chat. A 3. Escrever um programa que lê o número inteiro maior do que 0 e imprima a soma de todos os algoritmos. Então, se você ler 18, você vai imprimir... se você ler 2493, você vai imprimir a soma de o primeiro número com 4, com 9, com 3. Né? Isso aí também... e é interessante não usar nenhuma biblioteca aqui do Java nem nada, é só puro mesmo. É só para a gente testar a lógica mesmo, para verificar a lógica, tá? Então, usar de forma que você consiga separar esses números aqui, né? Se tiverem dúvida, depois eu posso ajudar. A 3 é isso, né? Então, se eu ler esse número, a resposta vai dar 18, porque somou 2 com 4, com 9, com 3. Se eu lesse 18, né, o exemplo, eu somaria 1 com 8, daria 9, né? A resposta final. Sempre somando as casas decimais, né? Faça um programa e números maior que 0, né? Faça um programa que permita ao usuário informar uma data e hora inicial, e uma data e hora final, né? Daquele mesmo formato de 3 variáveis. A data deve ser composta de dia, mês e ano, né? Usa variável separada para isso, e a hora deve ser composta de hora, minuto, também usa variável separada. Depois você calcula o total de minutos que se passaram entre as duas datas informadas. Obviamente, você vai pegar uma data menor, uma data maior e fazer esse cálculo em minutos de uma data e outra que passou. Não pode usar nenhuma biblioteca, né? Tem biblioteca que faz isso simplesmente chamando uma função, mas é para poder fazer usando a lógica mesmo na unha, né, que a gente fala, só usando variáveis mesmo e fazer, sem usar o uso de bibliotecas, né? Tranquilo, a 4? Se tiver algum problema, você vai falando aí. Vou passando aqui só para ver se fica alguma dúvida. Tá, a empresa quer verificar se o empregado está qualificado para uma aposentadoria ou não. Para as condições, o seguinte requisito deve ser definido: ter no mínimo 65 anos de idade, ter trabalhado no mínimo 30 anos na empresa e ter no mínimo 60 anos. Ter no mínimo 60 anos e ter trabalhado no mínimo 25 anos. Tá? Então, são requisitos. Aqui a gente não está considerando se ele é de empresa diferente, se ele trabalhou em outro lugar, não importa. É só a reguinha mesmo. Aí, com base disso, você vai fazer a verificação, se ele pode ou não. Aqui é a aposentadoria. Aqui sobre triângulos, ler 3 valores e calcular as formas. Seu triângulo equilátero, seu isósceles e assim por diante. Tá? A 6. A sétima questão, o número para cada item abaixo imprime a forma apresentada, certo? O número de linhas e colunas devem ser 10 linhas e 10 colunas. Assim, para você só pensar, mas depois isso pode ser variável, né? Você pode escolher qualquer número de linha, qualquer número de colunas. E aí é o seguinte, para cada formato aqui, você tem que trocar o asterisco pelo sinal de hashtag, certo? Então, na verdade, você vai fazer o código que faz isso, né? Então, pensando para 10 linhas aqui, 10 colunas, foi destacado essa variável aqui, essa parte aqui do meio. Pode falar, Lailton. Professor, essa questão aí é A, B, C, D até o último item? Ou é só A para esses vários tipos aí? Isso aqui ficou ruim, né? Não, acho que... pode chamar, é porque sumiu aqui, ó. Tá vendo? Pode chamar cada uma de número, A, B, C, D. Só para separar mesmo. Acabei que eu dei um zoom e ele sumiu. Ele tá aqui atrás. Depois eu conserto também.
Pode ver que aqui, ó, E, F, G, H, aí o I tá aparecendo, né? I, assim vai. Depois eu diminuo um pouquinho o tamanho aqui para aparecer as letras. Tá até aparecendo aqui uma aqui, ó. Tá atrás. Mas beleza. Aí é do jeito que vocês quiserem chamar também, né? Não tem muita problema de chamar de um aqui dentro. Não, já vai dar para eu ver que vocês fizeram. Então, esse eixo aqui, qual que é esse eixo? Que a gente chama de numa matriz quando a gente seleciona essa parte interna. Como é que é o nomezinho que a gente dá para ele? Vocês lembram? Diagonal principal. Exatamente, é a diagonal principal. Como que eu faço para selecionar a diagonal principal lá dentro de uma matriz? Tá? Essa aula de matriz a gente vai acabar vendo hoje, né? Então, aqui, ó, esse outro, por exemplo, elementos que estão abaixo da diagonal principal. Elementos que estão abaixo da diagonal principal, incluindo a diagonal principal, né? Estão acima da diagonal principal. Esse incluindo a diagonal principal e os que estão acima. Os elementos que estão periféricos, né? Aqui selecionando só a coluna ímpar, aqui selecionando só a linha ímpar, aqui selecionando todos que não são da diagonal principal e diagonal secundária, aqui selecionando só os que estão nas quinas, né? Para esse. Aqui os que são internos, só deixando duas linhas e duas colunas de fora, ó. Tá? E no caso, esse daqui, o último, se for mais linhas e mais colunas, aí você pode deixar mais linhas e mais colunas aqui fora também, né? Por exemplo, se for 11 por 11, aí você deixa 3 linhas de fora e 3 colunas de fora. Se for 12, aí vai deixar 4 e assim sucessivamente. Só quer que selecione, só é para selecionar esse miolo aqui, vamos dizer assim. Certo, gente? Isso é tranquilo de fazer com... Então, a gente vai ver hoje. a alteração vai ser sempre a mesma, não importando o número de linhas nem de colunas. O desenho tem que ficar igual. Por exemplo, se eu fizer uma matriz 30 por 30, né? 30 linhas e 30 colunas, eu vou estar selecionando a diagonal principal. Se eu fizer uma 100 por 100, aí vai ficar ruim de ver no terminal, né? Mas se selecionar, por exemplo, essa questão aqui, passei. Elementos que estão abaixo da diagonal principal. Eu vou selecionar os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Né? Então, depende do número de linhas e colunas. A saída tem que ser aquela. Tem que mostrar lá trocar o asterisco pelo hashtag satisfazendo a parte do desenho aqui, né? Cada desenho tem que manter. Tá? Professor, mas eu tô falando assim, mais em questão da última aí, ó. Essa última vai manter, né? Uhum. Essa, independente do número de linhas de coluna, vai selecionar só essa parte aqui. Tá? Só essa que é assim, né? Os outros a regra vai ampliando. Essa é só para selecionar o miolo mesmo. Certo. Mais alguma dúvida nessas desenhos? A gente vai ver matriz hoje, então dá para ajudar aí. Beleza? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Gerar números de... oitava. Gerar números de 1 ao infinito. Né? Então, toda vez que falar números de 1 ao infinito, você tem que pensar que é uma condição que não vai ser limitada inicialmente. Ela precisa de alguma coisa para poder parar, né? Senão vai ficar o loop infinito, né? Então, inicialmente, eu vou gerar números de 1 até o infinito, até que o número gerado seja um número multiplicado por 4, e que seja menor que 1000. Então, o número tem que ser múltiplo de 4 e ser menor do que 1000. Então, primeira vez que você encontrar um número múltiplo de 4 aí, menor que 1000, para. Tá? A 9. Imprima todos os números de 1 a 1000 até que atende às regras abaixo. Ele tem que ser divisível por 4 e 5, múltiplos de 4 e 5. A letra A. Então, você vai mostrar todos os números que são múltiplos de 4 e 5, de 1 a 1000. Os que são pares, os que são ímpares e os que são números primos.
certo? E a 10ª escreveu os números pertencentes à série de Fibonacci, né? A série de Fibonacci se dá para essa regra aqui, né? F de n é igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Então, a partir dessa função, né, eu gero todos os números que são pertencentes à série de Fibonacci, né, que são pertencentes à série de Fibonacci, que se enquadra nessa função aqui, né, e que também sejam menores do que 1000. Então, você vai gerando 1, até chegar a 1000, e daí você para. Certo? Alguma dúvida da lista? Mais? Não? Então, vamos seguir aqui. Deixa ela aí, cara, daqui a pouco a gente pode voltar. Vou compartilhar aqui meu Eclipse. Tá, só retomando aqui, a gente viu na aula passada. A gente viu as estruturas de repetição, né? A gente já tinha visto as estruturas de decisão, né? No início das nossas atividades. Aí a gente viu, por fim, agora na última aula, as estruturas de repetição. A gente viu que tinha um for, né? Que a gente viu que tem 3 posições aqui dentro do for, que são parâmetros que devem ser passados, né? A questão do monitor eu estou vendo ainda, tá, gente? Que agora que eu tive acesso ao SIGA, então a gente está vendo ainda. Já tem voluntário. Assim que eu confirmar direitinho, eu falo com vocês. A disciplina pode ter monitor, sim. Certo? Então, aqui a gente tem, retomando aqui o for, a gente tem a primeira parte que a gente inicializa o for. Aqui na inicialização, eu posso colocar a declaração da variável aqui dentro do for mesmo, tá? Não é igual o C, por exemplo, que alguns compiladores não deixam, né? Eu tenho colocado lá de fora. Aqui eu tenho a condição de parada e a condição de incremento. O que vai incrementar, né? Como que ele vai incrementar? Então, esse for vai começar de 0 e ir até 9, né? Porque quando ele for 10, isso aqui já não vai ser mais verdade. Ele não sendo mais verdade, ele pula para a próxima linha depois do for. Pularia para essa linha aqui. Como essa não faz nada, ele viria para esse próximo for. Certo? Então, sempre no for aqui eu vou estar indicando a posição. Como que eu quero iniciar a variável, ou as variáveis. Eu posso ter variável do mesmo tipo, né? Por exemplo, eu posso fazer se x igual a 1, certo? Aí eu separo com vírgula. Eu não posso ter outro tipo de variável aqui. Por exemplo, float x igual a 1. Já não deixa. Tá? Mas sendo a mesma variável, eu posso ter mais de uma. Se eu quiser variáveis diferentes, é só declarar do lado de fora, né? Então, só aqui dentro, a questão de declarar aqui dentro, que tem que ser do mesmo tipo. Então, declarando a variável, as que eu quiser separar, eu separo por vírgula. Ponto e vírgula, eu separo a condição daqui, né? Condição de parada. E o próximo ponto e vírgula, eu separo o incremento, né? Que isso não é diferente do que você já tinha visto em C, né? Como o Java veio do C, ou seja, não é que ele veio herdando, mas a forma de tratar a linguagem, muita coisa veio incorporada do C. Então, pensaram-se em fazer uma linguagem próxima do C. Então, o Java implementa muita coisa próxima do C, né? Então, o for, por exemplo, é uma delas, ó, é igualzinho. Na verdade, as estruturas de programação, como for, decisão e repetição, como for, while, switch, é tudo igual ao C, né? Aqui a gente viu outro exemplo também, enquanto é para repetir, enquanto o índice for diferente de 0, né? No caso aqui, o índice começa de 0 e vai dando mais. Se ele começar de 0, enquanto ele for diferente de 0, então ele não vai entrar nenhuma vez, né? Porque ele começa igual a 0, então isso aqui tudo não executa. A gente viu isso na aula passada. Vimos também o while, né? O while, ele funciona parecido com produzindo o mesmo código do for, né? Assim, em termos de repetição.
o que você colocar aqui dentro, ele vai repetir, só que ele tem uma diferença. A condição de parada dele fica aqui, no corpo, né? Enquanto isso aqui for verdade, ele vai executando a parte interna, né? E, obviamente, você precisa de colocar o incremento dentro do corpo dele, né? Porque senão ele pode ficar em loop infinito, certo? Então, você coloca o incremento dentro do corpo dele e ele executa quantas vezes for necessário. Exatamente, é o Isaías mesmo que é o monitor. Vai ser um monitor. Ah, mas por enquanto deixa eu confirmar isso direitinho. Beleza? Deixa eu confirmar essa parte primeiro. Então, o do while. O do while a gente viu que a diferença relacionada ao while é que ele executa pelo menos uma vez, né? Por que ele executa a primeira vez? Muito simples, por causa de que a condição dele é verificada só no final. Ele verifica só no final. Então, só no final que ele executa a condição de parada. Então, como ele vai só executar no final, pelo menos uma vez ele entra aqui e sai executando, né? Executa essa parte, aí logo depois ele faz a condição de parada, e se for verdadeira, ele continua rodando, né? Continua executando a parte interna. Se não for verdadeira, ele pula fora, tá? Uma coisa interessante aqui de se observar é que o Java ele precisa de colocar vírgula, né? Então, sempre que o ponto e vírgula. Sempre que você estiver fazendo uma expressão, você tem que colocar o ponto e vírgula para finalizar uma sentença de código, né? Uma sentença de código é essa sentença menorzinha, onde executa uma determinada coisa, né? Isso aqui é uma sentença de código, isso é uma sentença de código, isso é outra sentença de código. Eu posso pôr sentenças de código na mesma linha, não tem problema nenhum, né? Desde que eu separe elas por vírgula, ponto e vírgula, né? Ó. Então tá na mesma linha, ó, na mesma linha, mas elas são sentenças diferentes porque elas são separadas por ponto e vírgula. Então, no Java, as sentenças de código, elas terminam com ponto e vírgula, certo? Ou elas estão precedidas de chave, igual é o caso aqui do for. O for ele é precedido com essa chave, ó. Então, aqui eu não coloco um ponto e vírgula. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, o que vai... Quantas vezes que vai repetir esse número iguais aqui? Começa de 0 e vai até 10. Quantas vezes eu repeti essa linha 69? Obviamente nenhuma, né? O Eric já falou aí. Por que nenhuma? Porque não vai fazer nada. O for está sem corpo. Ele está a declaração, ele vai começar de x igual a 0, x menor que 10, x mais mais, vai fazer isso 9 vezes. Só que como ele não tem corpo, ele não faz nada internamente, né? Ele só faz o que está aqui dentro do corpo dele. E aí a gente não coloca ponto e vírgula aqui no final, porque não precisa, né? Então, o corpo dele vai ser executado porque o for espera uma chave, né? Se eu fizer isso aqui, quantas vezes o for vai ser executado? O for vai ser executado, o sentido é quantas vezes essa linha aqui vai ser executada, né? 10 vezes, exato. E se eu fizer isso, agora, quantas vezes essa linha aqui vai ser executada? Quantas vezes? A linha 69 vai ser executada? Não. 10 vezes só a primeira. Porque, repare que em Python a gente tem a ideia da indentação. Eu preciso de indentar o meu código para saber o que está dentro de cada coisa. Java não tem indentação. O que Java tem é a regra da chave. Eu não sou obrigado a pôr chave em nada. Por exemplo, eu não sou obrigado a colocar uma chave dentro de um if. Não sou. Eu posso fazer assim, ó. Se A for menor... Não vou declarar não, tá? Só para a gente ver. A menor que B. Se A for menor que B, imprima essa linha aqui. Para manter a coerência do que está aqui impresso, vamos fazer igual aqui. Ó. Esse código aqui. Se A for menor que B, o que vai imprimir? Vai imprimir só essa linha aqui, ó. Só essa linha, números iguais. Por que vai ser imprimir igual? Quando eu não coloco chave, a única coisa que imprime
é a primeira expressão, a primeira instrução que tiver logo após do if. A primeira sentença de código, né? Mesmo que eu fizesse isso aqui, ó, se eu tirar a chave e fizesse isso aqui, ele não iria imprimir se A for igual a B essa mensagem e essa segunda. Ia imprimir só essa primeira, né? O A igual a B vai imprimir isso, né? Ele vai imprimir esse outro aqui também porque é a próxima linha. Então, a próxima linha ele imprime isso, né? Mas, por exemplo, se A for diferente de B, se eu tiver o A aqui, A igual a 3 e B igual a 9, ele vai imprimir essa linha aqui, ó, reclamando ali ó, não, aqui tá reclamando que já foi declarado o A, né? Vou colocar um aqui só para... Ó, ele vai imprimir, se A for igual a B, A não é igual a B, né? Então, ele não vai imprimir essa linha aqui, ele não vai imprimir a linha, o que está no código, o que está nessa instrução aqui, mas vai imprimir isso aqui, ó. Por que que vai imprimir a segunda linha? Porque está fora do if, ó. Isso aqui é como se tivesse assim, ó. É que tá, a indentação ali não está ajudando, né? Então vai imprimir isso. Então eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes, com a lógica. Por que está dando errado? É porque a ideia que você estava querendo fazer é que se A for diferente de B, né, não imprime nada, mas se A for igual a B, imprima essa instrução e essa instrução. Então, quando for assim, eu sou obrigado a colocar o bloco de código aqui, ó. Aí eu estou falando, ó, se A for igual a B, imprima isso e isso. Para facilitar, a gente até dá uma indentada aqui, né? Mas não necessariamente a indentação vai fazer o código executar do jeito que eu quero. Eu posso tirar a indentação ali, ele vai executar da igual forma, ou se eu fizer assim, ó, estou falando, essas duas instruções, executa se o A for igual a B. Não, eu não estou falando isso. Se fosse em Python, eu estaria falando. Mas aqui em Java, não. Aqui em Java, o mundo tem use chave para poder falar o que está dentro de cada coisa. Então, o que eu estou dizendo é que apenas essa linha, a linha 73, está dentro do if. A linha 74 está fora. Então, ela vai executar independente se A for igual a B ou se for diferente. Né? Então, se eu quiser colocar a primeira linha, eu posso deixar assim, que é um pouco confuso, né? Que pode atrapalhar o entendimento alguém que lê o código. Então, você use sempre chave, que é melhor, né? Então, se a primeira instrução é para ser executado somente se o A for igual ao B, né? Essa linha 73, pode pôr assim. Se as duas têm que ser executadas, beleza. Você vai lá e pega a chave e coloca aqui embaixo. Pode indentar para ficar questão de legibilidade, mas não é o que vai determinar, né? Agora sim, ó, A igual a B, então, se A for igual a B, essas duas linhas executam. Então, números iguais e segunda linha. As duas coisas são executadas. Aqui no for funciona a mesma coisa, né? Se eu colocar esse código do jeito que ele está aqui, ó, ele vai executar essa linha 10 vezes e essa uma vez. Mas ela vai executar uma vez, não porque ela está aqui dentro do laço do for, é porque é a próxima instrução depois do for. Como eu não coloquei nenhuma chave, então quer dizer que eu tenho que executar apenas a primeira instrução. Certo? Quando eu tenho mais de uma instrução, eu sou obrigado a colocar a chave. Então, se eu quisesse que essa linha aqui, ó, executasse também, eu era obrigado a fazer isso, colocar a chave, né? E a gente indenta para ficar melhor de entender, né? Lembra que a indentação não substitui o uso da chave, tá? Aqui no do while, ó, repare que ele tem um ponto e vírgula no final, porque ele não tem Professor, ponto. Oi. então, nesse caso, quando você coloca entre os parênteses as chaves, quer dizer, vai imprimir as 10 vezes as duas linhas. Exato. Vamos rodar aqui para ver? Ó, aqui vai imprimir as 10 vezes as duas linhas. Tem alguma coisa rodando aqui para trás? Deixa eu comentar aqui. Eu não configurei a minha... Vou colocar... Tentar sozinho. Não vai rodar nada, né? Esse também não.
Vai pelo menos uma vez. Então, esse aqui, esse segundo aqui, né? Esperar rodar aí. Quando vocês demorar também, vocês dão uma olhadinha aqui do lado, aqui que mostra o que ele está fazendo. Olha lá, ó, números de linhas iguais, números de linhas iguais. Segunda linha, números de linhas iguais, segunda linha, assim foi. Ó. Imprimiu 10 vezes, né? Se eu te separasse aqui, ó, ele vai imprimir segunda linha só uma vez. Ó. Tirar ali, ó. Agora a chave fecha lá em cima, né? Ó. Daqui aqui. Vai imprimir a primeira e segunda linha, né? Vou pôr aqui primeira linha, né, gente, para ajudar aqui, né? Na verdade, é melhor dizer a primeira sentença, né? Ó, só imprimiu a primeira, né? 10 vezes, ó. Então, se quiser ver pra gente o X aqui, ó. Imprimiu. Começar de 0 até 9, né? Ó. Começou de 0 até 9. Aí a segunda linha só imprimiu uma vez. Por que imprimiu uma vez? Porque ela tá fora, né? Ela tá fora. Mesmo que a condição não for verdade aqui, ó. Ó, vamos pôr uma condição que não é verdadeira. Ó. Ele começa de 10 enquanto for menor que 10. Não vai executar nada, né? Olha lá. A segunda linha imprime. Se eu tirar isso aqui também, ó, a segunda linha vai imprimir também do mesmo jeito. Ó. Olha lá, tá vendo? Por causa de... Por causa de que a segunda linha está fora do bloco, né? Está fora do bloco. Então, fora do bloco, ela não obedece à condição que está aqui dentro do for. Entendeu quem perguntou? Eu não vi quem perguntou. Beleza? Sim ou não? Deu para pegar? Legal? Professor, por que não imprimiu a primeira linha aí? Por que não imprimiu? Nesse caso? Porque a condição não era verdade, ó. O X começou como 10 e eu estou falando, enquanto o X for menor que 10. Ah, certo. Então, eu vi o 0 aí. Oi? É que eu tinha visto um 0. Não, com 0 imprime, né? Porque X igual a 0 enquanto o X for menor que 10. Aí vai imprimir. Tá? No caso, se a condição não for verdade, ele não imprime nada. Então, gente, sempre na dúvida. O melhor jeito de programar para evitar problemas é programar de forma simples. É ser bem simplista na hora de desenvolver as coisas. O que é ser simples? É você fazer um código não é que você entende, é que o outro vai entender. Se você fizer um código assim, ó, com o intuito de, eu vou fazer isso aqui para quem lê meu código se enganar, né? Isso é ruim, isso é errado, né? Você não pode fazer um código que, na verdade, ele é difícil de entender. É melhor você usar a simplicidade, deixar as coisas mais simples. Não, vou pôr aqui a chave e vou mostrar para a pessoa que lê meu código ela entender que aquela instrução ali está fora. Vou até indentar aqui bonitinho para a pessoa entender. Esse é o princípio da programação com qualidade. É você fazer o código que seja fácil para outras pessoas entender e até mesmo para você entender. Porque você escreve um troço assim, né? Ó, sem chave e escreve, e até deixa a indentação. Talvez eu coloque a indentação aqui, né? O código vai funcionar, o interpretador vai funcionar, mas você escreve um código desse, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, se você revisitar, você pode confundir. Você vai falar, enquanto a condição do for for verdadeira, executa essas duas linhas. Só que não é isso que está acontecendo no código. Por quê? Porque é exatamente a questão da chave aqui, que você não colocou quando a primeira vez que você fez, então está confundindo agora um pouco o entendimento do código. Então tem que ser sempre um código simples de entender. Um código que você bate o olho, você consegue entender facilmente o que é as coisas. Como a gente lida com muita linguagem, né?
Quantas linguagens a gente lida para o dia a dia de forma profissional? Inúmeras, uma porção de troços de linguagem. Então, às vezes eu estou escrevendo em Java, coloco coisa do JavaScript, às vezes estou escrevendo em Java, escrevo coisa do PHP, confunde muitas linguagens, né? Então, por exemplo, você bate o olho num negócio desse aqui, bate o olho num negócio assim, ó, no dia a dia. Aí isso aqui funciona lá no Python, desse jeito que está aqui, ó. Vai executar essas duas linhas 10 vezes, né? Segundo aqui. Aí você bate o olho, né? E esquece que está em Java, que aqui tem que usar ponto e vírgula, tem que usar chave, e passa batido. Um erro desse passa batido por conta que mexe com muita coisa, né? Então, se o mundo aqui é Java e precisa usar as chaves, usa a chave, mesmo se for uma linha só. Põe a chave bonitinha lá, né? A gente não precisa identar aqui, não necessariamente, mas é uma boa prática. Indente seu código, coloca ele direitinho para ficar fácil de outras pessoas entender, né? Justo? Certo? E que o if é a mesma coisa, né? Coloque a chave para poder delimitar certinho o que é o escopo do código, para poder não ter problemas, né? Mais alguma perguntinha aqui, gente, com relação a essas estruturas? Alguém pedindo para entrar? Se tiverem pergunta, por favor, levanta a mão, né? Se colocar só no chat, pode ser que eu não veja. O chat fica do lado direito aqui da minha tela, aí fica ruim para eu ver. Vamos lá, então? Vamos criar aqui uma nova classe, se você quiser fazer aí comigo. Vamos chamar isso aqui de array. Tá? Produção array. Quando você criar uma classe e quiser fazer o método main, né, você pode escrever main e apertar Ctrl espaço, e aí ele completa. Certo? Não vejo problema não, Ailton. Se for A maior que ou igual a 5, o else aí tem que ficar minúsculo, né? Se for diferente... Professor, é porque nesse último if aí, o armazenar a variável fica fora do laço, porque se eu colocar dentro do laço, ela não aceita uma outra, como é que chama? Uma outra formulação. Tipo assim, se eu for fazer uma média dessa variável. Tem que tomar cuidado com a redundância, né? Tem umas coisas meio redundantes aqui, ó. Quer ver, ó? Vou copiar isso aqui e colocar aqui no meu, peraí. Lembra que o Java é case sensitive, né? Então a gente não pode escrever letra maiúscula, não. Um exemplo aqui, ó. Se A for maior que 5, vai printar isso aqui, né? Vai dar um print nisso aqui. Caso não for, ó, A é maior que 5. O contrário de A maior que 5 já é o A menor ou igual a 5, né? Que a gente viu na aula. Então aqui já vai estar entrando, está faltando só o A igual a 5. Então não precisaria ter esse if aqui igual a maior a 5. Aqui Se eu escrever errado, era para ser esse if era para ser menor mesmo, e o outro, esse último, era para ser igual. Aí quando for igual, pedir para a pessoa digitar de outro número, entendeu? Sim, mas exatamente. Não precisa repetir uma verificação que já foi feita antes, ó. Aqui você verificou se A é maior que 5. Aqui você verificou, aqui é A menor ou igual a 5, né? Ou só menor que 5, né? Ó, A maior que 5,
A menor que 5. Só sobrou o quê? O A igual a 5. Então não precisa pôr isso. Só você pôr o else aqui, ó. Certo? É o que sobrou, não tem mais outra opção. Aqui é o A maior que 5. Aqui é o A menor que 5. Agora só sobrou o A igual a 5. Não precisa verificar. Se entrar aqui, é porque A é igual a 5. Entendeu? Entendi. Esse armazenamento da variável não tem problema ficar fora do laço, né? Porque se eu colocar dentro do laço, ele não aceita, eu estava tentando responder uma questão, ele não aceita fazer uma manipulação dela, se ela estiver dentro do laço. O Não, então. Não. Você precisa da variável aqui, né? Então, o que você tem que fazer? Aqui você tem que colocar aquela classe scanner, por exemplo, vamos dar aqui, ó, new scanner, system.in. System.in. Aí aqui, ó, eu vou pedir para o usuário digitar o número. Vou colocar ele para importar aqui. Import. Vou falar com ele, ó, digite o número. Certo? Aí ele vai informar o número aqui, ó. Aí eu pego o lê, o A aqui, ó, esse A meu vai ser igual ao lê ponto next int, né? Next, porque eu estou trabalhando com inteiro. Então tem que ser igualzinho o valor que eu estou falando. Next int. Aí se o A for menor que 5, eu vou falar assim, ó, maior. Eu vou dar um sysout aqui. Ó. Se for menor, fala isso aqui. Aí eu quero que digite outro número, mas espera aí, tem que fazer mais coisa aqui, eu vou te mostrar. Se for só isso aqui, ó, o cara vai digitar o número lá, o meu cliente, né, usuário. Tá errado aqui ainda, que fecha aqui, que fecha aqui, que fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Vamos ver. Ó, se o usuário vai digitar o número aqui, né, ó, eu vou ler do teclado e colocar na variável A, tá lendo do teclado, e aqui eu vou fazer minha verificação, se é maior, se é menor, se é igual. Vamos rodar aqui para a gente ver, ó. Então vamos lá que o usuário digitou o número exatamente, se ele digitar um número menor que 5, aí vai falar maior. Se ele digitar menor que 5, vai falar menor. Vamos colocar exatamente igual, né? Que é o 5. Então, ó, digite outro número. Como que eu faço para ele digitar outro número, né? Que justamente eu quero que repita esse código aqui tudo novamente, ó. Eu quero que repita esse código aqui tudo novamente, que ele informe o número, que ele entre com o teclado e essa coisa aqui aconteça. Então eu tenho que colocar isso aqui tudo dentro de um laço. Ó, vou colocar aqui a chave primeiro. Ó. Isso tudo aqui tem que estar dentro de um laço. Tem que repetir, né? Ele tem que repetir um tanto de vezes. Né? Qual é a regra que ele vai repetir aqui? Né? A regra para ele repetir é enquanto o número for diferente de... Estou tentando formatar aqui, eu confundo as ideias. Ó, eu tenho que repetir isso aqui tudo enquanto ele for diferente de A, né? E quando ele for igual a A, aí ele sai. Então eu vou pôr aqui um while, ó, por exemplo. While, enquanto o número digitado, né, for diferente a A, aí eu vou te explicar. Quando o número digitado for diferente a A, ele vai fazer isso. Só que, olha só, se eu fizer isso, eu preciso do número que esteja aqui dentro. Eu preciso que essa instrução repita também. Certo? Mas nessa hora aqui eu não tenho. Então tem vários jeitos de fazer isso. A primeira coisa é, pega esse A e coloca ele aqui dentro. Ora, ó, tirei ele daqui. Aí eu falo que enquanto o número digitado for... Na verdade, isso aqui é um número igual a 5, né? Enquanto o número digitado for diferente de 5. Ó. Então vai ler o número e vai perguntar qual que é o A. Esse número A é igual a 5? Se for igual a 5, ele nem vai entrar aqui. Né? Se for igual a 5, ele não entra. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar esse carinha aqui, ó, para a função continuar funcionando, colocar aqui fora, para ele dar a mensagem para o usuário lá. Que é o número não válido, né? Por exemplo, número não válido. Certo?
Mas não é a regra que você quer. Estou fazendo vários jeitos aqui para você ver. Não é a regra que você quer, porque a regra que você quer é que o número fique digitando o número enquanto ele for 5, né? Se o cara já colocar o número 5 de cara, ele já acertou qual que é o número. Vamos supor que você quer fazer com que a pessoa digite o número 5 de qualquer jeito. Então, se ele já colocar aqui, você já vai falar que o número acertou, sei lá, né? Número certo. Ele já digitou o 5, então já acabou já. Né? Se ele não digitar o 5, ele vai entrar aqui. Aí você vai falar, ó, esse número é um número maior do que o que você digitou, tem que ser maior. Se for o contrário, tem que ser menor. Se não for, digite outro número. Esse digite outro número vai fazer com que ele entre aqui. Por que ele vai, essa parte vai entrar aqui? Porque se for maior do que 5, ele executa isso. Se for menor que 5, ele executa isso. Se não for nada disso, ele executa isso. Mas só que o usuário digitou um número que, se a regra for satisfeita, ele vai sair do for, né? Então, o que eu faço? Ó, eu pego esse carinha aqui, ó, e coloco ele aqui embaixo também, ó. Pedindo para ele executar de novo. Da primeira vez que ele entrou, o número é diferente de 5, porque senão não teria entrado dentro do while. Aí ele vai vir aqui, vai fazer essa verificação do if, vai fazer essa verificação do else, vai responder isso aqui. Caso ele entre aqui, ó, ele vai digitar um outro número e vai voltar de novo, né? Se por acaso ele digitar um número maior ou menor, ele ainda vai continuar informando outro número, né? Então, o que eu faço? Pega esse outro número e coloca aqui, ó. Ele só vai pedir para informar outro número se o número for menor. Mas aí eu tenho outro problema aqui também. Eu tenho que terminar o while, senão vai continuar executando o while de todo jeito, né? Eu venho aqui e falo que o A é igual a 5. Ó, aqui fora, ó. Se aconteceu isso aqui, ele vai executar. Se ele não aconteceu, o while vai terminar, né? O while vai ter que terminar. Então, eu vou executar isso aqui e o while continua, ou eu não executo isso aqui e o while não pode continuar. Vamos supor que você quer que você já pare aqui, né? Ele já tem que parar. Como que você faz isso para ele parar aqui já, ó? Se ele entrar aqui ou entrar aqui. Você pode fazer com que essa condição aqui fique falsa, para ele não entrar, né? Então, por exemplo, se ele já digitou um número maior, um número menor, e você não quer que ele repita, você fala aqui, ó, que A é igual a 5. Aí você já vai fazer o for sair, o while sair, né? Aí depende do que você quer fazer, né? Como é que você está pensando para fazer, ó. Se ele entrou aqui, ele não vai entrar aqui mais e o while já vai sair, né? Isso é fazendo com o while. Mas você pode fazer a mesma coisa fazendo com o do while, ó, que fica até mais fácil de fazer. Quer ver? Ó, vamos fazer com o do while rapidinho aqui. O do while pergunta pelo menos uma vez, né? Então, para esses casos aí, vai funcionar melhor. Vou pegar aqui, ó. Era do antigo ainda, né? Ó, essa condição eu verifico no final, então pelo menos uma vez ele vai fazer. Ó. Aí isso aqui, ó, eu coloco aqui. Então, pelo menos uma vez ele vai perguntar. Se o número é menor, aí vamos supor que eu quero que pare, né? A gente está querendo que pare se entrar aqui e se entrar aqui. Eu deixo isso aqui ainda. Se for, eu peço ele para responder, para digitar para informar o número, né? Só que aqui no do while, eu tenho que colocar isso aqui fora também, né? Ó. Eu tenho que colocar isso aqui fora para ter pelo menos uma vez ele falar. Aí ele vai falar, informe o número, aí vai vir. A é menor que 5. Se for, vai falar maior e vai ser igual a 5A, ele vai sair. Aí não vai entrar nesse, não vai entrar nesse. Como aqui, enquanto for diferente de 5, mas como eu falei que o A é igual a 5, então ele não vai repetir mais nada. Vai executar isso aqui uma única vez. Né? Se o A for maior que 5. Se ele digitar aqui um A maior que 5.
Se ele digitar um número menor que 5, vai entrar aqui, aí o A já vai ser igual a 5, não vai repetir de novo, aí aqui a condição vai ser falsa, ele não vai repetir e vai sair. Se o A não for menor que 5, for maior que 5, aí vai pedir para ele digitar outro número, aí ele vai informar outro número e vai entrar aqui de novo. Se for maior, entra aqui, se for menor, entra aqui, e se for 5, ele vai continuar pedindo outro número toda hora. Deu para entender? Não sei se era isso que você queria fazer. Eu entendi, professor, mas assim, usando o if else e colocando assim, quando a última condição, quando A for igual a 5, eu quero armazenar esse 5 em outra variável e manipular ela depois, fazendo a divisão de 5 por 2. É Você isso que eu quero saber. armazenar o 5 em outro lugar? Isso, eu quero armazenar o 5 quando eu receber nessa última condição do else, né? E armazenar ela em outra variável e depois pegar essa variável e dividir ela por 2. Não, aí não tem problema. Se você quiser usar outra, para funcionar dentro do... Aí o problema é, eu não estava conseguindo, quando eu armazenava esse valor dentro de outra variável, eu não conseguia manipular ela depois para colocar em outra função, ou fazer outra manipulação com ela, porque ela estava dentro do laço. Aí eu queria saber assim, se eu digite outro número e armazenar ela depois do laço, que é fora do parêntese, se não tem problema assim, não é uma coisa viável para o código. Ou tem um outro jeito que eu não sei? Eu não estou entendendo bem o que você está dizendo, mas se você quiser pegar essa variável que foi dita aqui, manipular ela depois, basta você usar uma nova variável, né? Olha lá, o B recebeu o A. Agora, o que eu quiser fazer com o B dentro aqui do código, eu faço. Se quiser dividir, multiplicar, ou manipular de um jeito que eu quiser. Eu tenho que colocar uma outra variável, mas para essa variável ser entendida de todo o meu código, eu não posso colocar ela aqui, ó. Não posso declarar ela aqui dentro. Se eu declarar ela aqui dentro, a gente falou um negócio de escopo, né? O Java, ele tem um escopo. Aqui é um escopo, ó. Tá vendo essa chave aqui? O B vai ser só usado aqui dentro. Se eu usar o B em outro lugar, ele já não funciona. Não vai ser reconhecido. Não porque está em cima aqui, é porque está fora do escopo. Se eu usar ele aqui dentro, aqui fora também, ó. Se eu falar B igual a 0, ó, ele não é reconhecido. Por quê? Porque eu declarei ele aqui dentro. Ele só vale dentro dessa chave aqui, ó. Fora ele não vale. Então, para eu poder usar fora, eu teria que tirar ele daqui e pôr ele aqui em cima. Que agora ele tem um escopo de funcionar para todo o resto aí. Para tudo que tiver dentro desse método main, ele vai funcionar. Certo? É claro, obviamente, se eu usar alguma coisa antes aqui, não foi declarado ele ainda, né? Em linguagem que isso aqui pode fazer. JavaScript isso aqui pode fazer, né? Mas em Java, não. Tem que declarar primeiro e depois usar. Java, C. Entendeu? Então, se você não está conseguindo manipular, é porque você tem que declarar ela fora. Beleza? Ok. Beleza, então, gente. Posso apagar isso aqui tudo? Precisa de alguma coisa? Pode sim, pode continuar aí, o que você estava fazendo. Beleza, então vou apagar isso aqui. Se tiver dúvida, gente, pode perguntar, tá? Fique à vontade aí, a aula de vocês. Mesmo que a gente atrase um minutinho, e não está perdendo tempo, não, está ganhando. A dúvida de um pode ser a dúvida de mais de uma pessoa, né? Então, é sempre importante ter perguntas assim. Tá, vamos declarar aqui o array. Como é que a gente declara o array, array em Java, né? Array ou vetor, como que vocês preferirem dizer aí, é tudo dar a mesma, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a mesma ideia. Se eu fosse declarar uma variável, int A, né? Recebe 0. O vetor é também muito parecido. Ele vai ter um tipo, tá? Um tipo, ele vai ter um nome, vetor, dá o nome de vetor, igual a gente dá o nome aqui, ó. Eu dou um nome aqui, tá? Só que ele vai ter uma coisinha a mais. Em vez dele ter isso aqui, ó, eu vou ter uma declaração que é igual a new, tá? Int, que eu quero um vetor de inteiro, e eu sou obrigado a definir um tamanho para ele. Em Java a gente tem que definir tamanho de vetor igual lá no C. Então ele vai ter tamanho 10.
Então, é muito próximo da variável, olha, é muito parecido com a variável, né? A gente, enquanto estava declarando, aqui eu tenho que colocar um sinal que é vetor também, tá? Enquanto a gente estava declarando uma variável comum aqui no A, uma variável de um inteiro, aqui a gente está declarando um vetor. O que diferencia ela do vetor? É exatamente isso, e isso diferencia o A de uma variável de um A vetor, tá? Ó, isso aqui é um A variável. Isso aqui, ó, é igual um vetor também, ó. Ó. Ele coloca essas duas colchetezinhas, eu estou falando que é um vetor. O fato de eu estar declarando um vetor me diz que eu posso usar mais de um valor para as variáveis dentro desse vetor, né? Porque eu vou ter a posição. Então, eu tenho, por exemplo, o vetor da posição 0, vocês devem ter visto lá na aula de programação inicial. Então, eu posso atribuir um valor aqui. Eu posso atribuir um valor qualquer aqui para essa posição? Sim ou não? Valor inteiro. O valor inteiro, exatamente, o valor inteiro, né? Então, na posição 0, eu tenho um valor 0, o valor 10. A posição 1, ó, eu tenho um valor, aí o 1 eu controlo por isso aqui, eu tenho um valor 200, por exemplo, tá? Eu posso usar o tanto de números que eu falei que o vetor tem. Então, aqui eu estou falando que ele tem 10 posições. Então, eu posso usar isso aqui 10 vezes. Então, que vai de 0 até 9. Se eu usar a posição fora do vetor, ele vai me dar uma exceção. Ele vai falar que eu estou tentando usar uma posição que não foi declarada ainda. Vamos fazer aqui. Ó, 8, 9. Tá? Deixa isso daqui fora. Se eu fizer isso aqui, ó, tá dentro da minha regra. Se eu rodar aqui, não vai dar, ele não vai reclamar de nenhum problema, ó. É bom já dar o para vocês verem, hein, quando estiver executando. Repare que eu falei, ó, separe um vetor para mim, faça um vetor na memória de inteiro. Isso na memória, ele fica pertinho as variáveis, né? Fica uma contígua na memória, então por isso que eu consigo acessar assim. Né? É muito parecido com C, né? A forma de acessar vetor. Até então tá igual ao C, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ver as diferenças do Java para o C. Até então tá igual. Isso aqui é a mesma coisa lá no C. Ele aloca uma posição na memória e vai colocando contíguo. Só que aqui no caso do Java é uma memória virtual, não é a própria memória do computador. Lá no C, se você declarasse um vetor grande, ele poderia esbarrar em lugares na memória que não era permitido de ser usado, né? Então daria algum problema, trocaria alguma posição da memória que não podia trocar algum valor. Você tem um acesso à memória física do computador mesmo. Aqui em Java, não. Essa memória que vai ser criada é a memória virtual. Depois ele traduz para um endereço válido lá na memória. Então, posições de memória aqui no Java, a gente não precisa preocupar. A gente não precisa preocupar com as posições de memória. O Java, ele controla isso para a gente, né? Mas desde que eu faça uma memória válida, né? Se eu rodar isso aqui, ó, ele não vai dar erro, olha. Não imprimiu nada porque não tem que imprimir nada mesmo, mas não tem erro, né? Se eu colocar uma posição aqui que não existe, ó, vou colocar a posição 10, né? Aí você fala, pô, mas 10 não declarou lá em cima um 10? Só que esse 10 aqui está falando de tamanho, né? Começa de 0 e vai até 9. Aqui o 10ª posição, se eu quisesse usar, eu teria que colocar 11 aqui, né? Porque começou de 0. Então, quando eu faço isso aqui em Java, olha o que ele dá. Ele dá uma exceção chamada, ó, Java Lang Array Index Out of Bound Exception. Quer dizer, eu estou declarando uma posição do qual eu não falei previamente que eu iria usar, né? Então não foi separado um tamanho de memória suficiente, né? Aí você me pergunta, então não vai ter nenhuma diferença lá do C para os vetores? Na verdade, a gente não usa muito assim em Java. A gente usa outras estruturas para demarcar fazer vetor, tá? Mas como essa existe, e as outras estruturas, na verdade, ela utiliza o vetor internamente, só que ela não mostra para a gente um vetor, ela vai usar de forma de um objeto, mas é bom que a gente saber como o vetor é feito em Java e como essas estruturas usam esse vetor, né? Então,
É do mesmo jeito lá do C. Então, tudo que você lembrar lá do C, você pode incorporar aqui que vai funcionar. Por exemplo, se eu quiser imprimir esses números aí que foram colocados, né? Posso fazer um for, vou declarar um inteiro aqui. Aí aqui eu vou mostrar um negócio diferente também, que pode ser feito de 0 até 10 e mais. Professor, você esqueceu de colocar o I ali. Obrigado. Então, eu vou imprimir esse número aqui, ó, que está sendo colocado, está sendo manipulado. Vou só trocar aqui, tá, gente, para ficar diferente. Declarando aqui o vetor e estou colocando já as posições dele, né? Então, eu declarei aqui eu declarei o vetor, para declarar eu preciso fazer isso, tá? E aqui eu já estou colocando valores dentro dessas posições. Esses valores são valores que eu posso estar usando no meu programa, né? Vai valer. Para imprimir esses valores, ó, eu vou imprimir aqui o I, só para ver qual posição que é. Vou dar aqui vetor valor. Aí eu coloco o I aqui. Certo? Então, repare que está colocando aí o valor certinho, né? O valor de cada posição, ó. Opa! Ô, gente, desculpa aqui, ó. É vetor na posição I, né? E de novo o número. Vetor na posição I. O cara que estava colocando ali o valor de cada posição, né? A posição, por exemplo, 9, a gente tem 2.000. Posição 1, a gente tem 300, né? Então, aqui eu estou atribuindo o valor que eu quero em cada posição e aqui eu estou usando. Eu estou usando aqui esses valores. Se eu quisesse fazer alguma operação com eles, poderia, né? Por exemplo, vetor na posição I, eu quero que seja feito um mais. Tá? Como que eu posso fazer isso? Né? O vetor na posição I, eu colocar um valor, se eu escrever certo aqui, né? Ó, vetor na posição I, eu quero que incremente um número, né? E depois imprime esse número. Imprimir antes, imprimiu depois. Eu posso manipular. Vai pegar o valor que está lá na posição de cada vetor e adicionar mais um, né? Então, se eu rodar aqui, vai ter que... Ó, começou de 10, imprimiu a posição inicial, né? 10, e depois incrementou mais um, passou a ser 11, na posição 0. A posição 1 era 300, incrementou mais um, ficou 301, certo? E assim vai, 400, 401, 500, 501. Eu estou adicionando valores aqui dentro desse vetor. Esse vetor pode ser de inteiros, pode ser float, dobro, pode ser outro objeto, que a gente vai ver quando a gente começar a aula de orientação objeto, tá? Então, eu manipulo o vetor da forma que eu quiser. Tem uma outra forma que eu posso manipular o vetor, que é o seguinte. Vou escrever aqui. Eu posso fazer assim, ó. Outra forma de escrever o for, né? Isso é diferente lá do C. Eu vou declarar I, eu vou colocar aqui um ponto, os 2 pontos, e colocar a minha estrutura, vetor. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Meu Deus. Vou fazer o mesmo código que eu estava fazendo ali em cima. Por exemplo, eu posso trabalhar com a mesma coisa que está aqui. Só que agora eu não vou trabalhar com a posição assim. Posso trabalhar com a posição assim, mas posso também trabalhar só com o próprio I. Né? Eu posso escrever o próprio I ali, ó. Então, não preciso ficar fazendo vetor na posição I. Agora, esse I não é mais o índice, é o elemento que está dentro do vetor. Né? Aí ele vai ser o 10, o 9, o 10, o 300, e assim vai. Olha lá. Certo? Imprimiu 11 porque eu dei um mais aqui, né? Anterior aqui, aí colocou mais um em cada um. Mas olha lá, ó. Imprimiu o valor, a posição, o primeiro elemento do vetor, a segunda posição, a terceira posição, tá? Isso aqui a gente chama de for each. O Java, ele tem essa opção de fazer for each. Aí eu não preciso colocar índice, né? Aqui eu tenho que trabalhar com índice, né? O vetor na posição 1. Aqui eu não preciso, eu só falo I, porque isso já está pegando
os valores que está aqui dentro de vetor. Repare que vetor é o nome da minha estrutura. A minha estrutura chama vetor. Olha ela aqui, ó. Certo? A estrutura chama vetor e eu estou manipulando os elementos dentro dela. Né? O i é o primeiro elemento. Na primeira vez que estiver usando o for, na segunda vez vai ser o segundo, terceiro e assim sucessivamente. Né? Então, tem essas duas formas de eu manipular. Assim, né? Eu posso pôr isso como while, como for, do jeito que eu quiser. E tem essa opção aqui, que é a opção de estar usando com um for each. Certo? Para declarar a matriz, é a mesma coisa do que lá no vetor. Ó, só que em vez de eu colocar assim, eu vou estar falando que é uma matriz. Vou declarar aqui também a matriz, que vocês vão usar aí na lista, né? Que a gente chama de vetor bidimensional. Tá? É um vetor bidimensional, que ele tem duas dimensões. Então, para poder fazer isso, eu coloco dois negocinhos. Posso usar quantos eu quiser. Acho que no Java permite até 16. Só que é um absurdo usar 16, né? Ninguém vai entender o código. Então, posso usar 3, 4, quanto eu quiser. Né? Desde que eu declare aqui que eu vou usar 3. Né? Então, são 3 dimensões. Aí eu usaria 3 aqui. E é claro que eu tenho que passar o tamanho de todos eles. Né? Então, aqui eu tenho que falar que ele é um tamanho 10, é um tamanho 10 e um tamanho 5. Eles não precisam ter o mesmo tamanho. Certo? Só que isso deve ser evitado. A gente tem estruturas de dados melhores para trabalhar com vetor assim. Né? Até matriz a gente não usa. Muito. Né? É muito raro usar uma matriz no Java. É raro usar isso aqui também, vetor assim. Tá? Eu estou só explicando no início, porque logo quando a gente for ver as outras estruturas, a gente vai ver como que isso faz. Tá? Mas isso aqui, ó, no caso da matriz, vou pôr ela aqui para baixo. Ó. Então a gente vai, eu quero manipular essa matriz. Eu vou chamar de VB aqui, tá, gente? Deixa assim mesmo para não confundir. Ó, eu quero colocar um elemento. Eu tenho que falar, eu quero colocar o elemento 10. Que posição esse elemento tá? Agora eu tenho duas posições. Eu vou falar a linha e a coluna, por exemplo. Dois eixos, né? Os eixos X e Y, não é? O vetor, ele é como se fosse um prédio. Né? A rua onde que ele mora, que o prédio está localizado, chama vetor. É a variável lá na memória que está. Agora, o andar é cada índice que eu tenho aqui. Então, eu tenho o primeiro andar, o segundo, o terceiro, e com isso eu posso colocar qualquer valor aqui dentro. Né? É como se funciona também a nossa organização de prédio. Você tem um prédio lá, e mais de uma pessoa pode estar morando no mesmo prédio. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um prédio onde eu chamo de vetor, né? Eu tenho os índices que são os andares do prédio. Então, o primeiro andar pode ter uma pessoa morando, o segundo outra pessoa, né? Só que eu tenho que declarar o seguinte, aqui, se o vetor é de inteiro, eu tenho que colocar só inteiro nele. Se o vetor é de string, eu só posso pôr string, certo? Eu sempre tenho que respeitar o tipo. Em outras linguagens, isso não acontece, não. Eu posso pôr um inteiro aqui, uma string aqui, nessa posição, um float nessa. Mas no caso do Java, como ele é tipado, né, fortemente tipado, o tipo é mantido aqui. Né? Então, aqui também funciona a mesma coisa, só que agora eu tenho duas dimensões. Eu tenho a posição 0, 1, eu posso ter a posição, né? Vou declarar aqui como um tamanho... Não vou usar isso tudo, não. 2, por exemplo. Ó, eu tenho a posição 0, 1, eu tenho a posição 0, começa do 0, 0, né? Tem a posição 0, 0, tem a posição 0, 1, tem a posição 0, 2, tem a posição... E aí foi. Eu nem posso usar isso aqui mais, né? Porque aqui tem tamanho 2, então o 0, 2 eu não posso. Certo? Aí eu tenho que passar para 1 aqui. 1, 0. Mas por que não pode usar o 3? Isso aqui tá... Por que não pode usar 2? Isso aqui tá 2? Porque aqui é tamanho, né? Então, ó, já deu o tamanho 2, ó, 0 e 1. Né? Esse aqui respeita esse aqui, esse segundo parâmetro aqui. Eles podem ser diferentes, né? Se eu quiser que fosse assim, não teria problema nenhum. Aí eu poderia colocar aqui o 0, 2.
Então, aqui, ó, o 1, 0, posição 2, posição 3, 4 aqui, ó. 4 posições, ó, 4 valores diferentes. Tem o valor 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, tá? Como que eu faço para imprimir isso? Basta seguir aquele índice lá, ó. Então, se eu quiser imprimir o vetor bidimensional na posição 1, 1, eu passo aqui, 1, 1. Ó, 1, 1. Tem que ficar no lugar certo, né? Ó, ele vai imprimir esse valor aqui do 1, 1, que é no caso 10, né? Imprimindo no finalzinho 10, olha lá. Certo? Imprimiu essa posição. E se eu fosse controlar com for, né? Se eu tivesse um for aqui, não precisa ficar toda hora escrevendo for não, tá, gente? Se vocês quiserem, eu estou escrevendo, mas é só você escrever for e apertar Ctrl espaço e dar Enter que ele já escreve para você, ó. Ele já até colocou aqui para a gente um vetor.length aqui, ó. Né? Eu vou colocar aqui 2. Né? Repare que esse i aqui, ó, eu vou manipular esse meu vetor. Mas olha o que vai acontecer. Se eu quiser manipular o meu vetor e colocar todos os números que são 0 aqui, ó, nesse índice 0 e colocar o meu índice aqui, eu consigo. Ó. Por exemplo, se eu vou colocar aqui vetor para ficar... bidimensional. Ó. Repare que sempre tem que pôr maisinho aqui para concatenar, tá, gente? Então, vou rodar aqui. Ó, repare que ele está colocando, olha lá, ele premiu o 10 e o 30. O 10 e o 30. Só que, poxa, metade do vetor não imprimiu, né? Porque eu preciso manipular esse outro carinha aqui, ó. Eu não posso colocar o valor fixo. Se eu colocar o fixo, ele manipula. Vai pegar o i quando for 0, vai imprimir esse, o i quando for 1 e esse aqui for 0. Então, a gente usa colocar outro vetor aqui dentro, outro for aqui dentro, né? Então, eu pego aqui, por exemplo, coloco, declaro um J. E aí eu escrevo agora o mesmo código que eu tinha escrito antes. Né, ó, e coloco aqui, em vez de colocar a posição fixa, eu coloco o J. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo? Repare que aqui eu estou manipulando o I e ele continua manipulando essa coluna aqui de fora. O I quando for 0, o I quando for 1. Só que internamente eu tenho um outro for que vai estar manipulando essa outra posição aqui, ó. Então, quando o I for igual a 0, ele vai fazer o J igual a 0. O I continua sendo 0 porque ainda tem mais J para executar, ó, porque o J é menor ou igual a 2. Então, quando o J for igual a 0, ele dá mais 1. 1 é menor que 2. Então, ele vai executar esse J valendo 1. Com o I valendo 0, porque eu estou dentro desse for aqui ainda da primeira vez que eu executei, ó, quando o I foi igual a 0. Então, ele vai fazer o I igual a 0, J igual a 0. O I igual a 0, J igual a 1. Né? Ó, I igual a 0, J igual a 1. Aí vai colocar aqui o 10, que satisfaz, I igual a 0, J igual a 0. E o 20, I igual a 0 e J igual a 1. Quando ele fizer isso, ele não vai ter mais J para executar. Né? Aí ele vai sair do J. Quando ele sair do J, vai acontecer o quê? Quando ele sair desse J aqui, ó, quando o J for igual a 2, aí não vai fazer mais, porque sai. O que ele vai fazer? Ele vai implementar no 1, né? Implementar no I, exatamente. E o I que era 0, agora o I passou a ser 1. E o J passou a ser quanto? O J passou a ser 0 de novo. De novo, porque já saiu da primeira vez do for. Então, quando entrar novamente, o J começa a ser 0. Ah, mas o J não estava 2 aquela hora? Não, estava. Enquanto estava dentro do mesmo loop. Depois que ele saiu desse loop aqui, isso sai da memória, está controlando, sai. E agora, quando entrar de novo, é outra declaração de J e começa tudo de novo. Começa o J igual a 0 de novo. Então, vai fazer o I, que agora é 1, vai fazer o for interno aqui do J. I igual a 0, I igual a 1, J igual a 0. I igual a 1, porque está ainda dentro do I, o J ficou 1. Né? Primeira vez 0, a segunda vez 1.
Aí vai sair do J, aqui do for interno, não tem mais nada para executar, e vai chegar aqui e vai ser I maior, 2 não vai ser menor do que 2, né? Que a gente tinha 0, 1, aí 2. 2 não é menor que 2. O I, quando for 2, faz com que o for acabe. Desculpa, gente. Estou bem gripado. Beleza? Então, a gente rodando aqui, ó. Olha lá, imprimiu a primeira posição. 10 e 20, 10, né? Depois 20, 30, 10. Aquelas opções aqui, né? Vou colocar um 40 aqui. E aqui a gente vai imprimir o valor do I e do J, para a gente ver. Eu posso pôr aqui valor I. Dá um maisinho aqui. I e um maisinho. Sempre tem que concatenar, né? Valor de I. 2 pontos. Valor de J. 2 pontos. Mais J mais vetor. Aqui. Certo? Então, vai falar o valor de I e vai imprimir qual que é o I, né? Aí vai falar valor de J, vai imprimir qual que é o J. E depois vai colocar o resultado dele lá. Certo? Ó, valor de I igual a 0. Dá um espacinho, fica melhor para ver. Valor de I igual a 0, ó lá. Aí o valor de J igual a 0 é o 10, que é esse carinha aqui, ó. I igual a 0, ó lá. I igual a 0, J igual a 0. Certo? Mais fácil de ver. Ó, I igual a 0, J igual a 0. Olha lá, I igual a 0, J igual a 0. O que é o valor disso? O valor disso é 10. Né? O I igual a 0 e J igual a 1. Valor 20. O I igual a 1, J igual a 1. Valor 30. O I igual a 1, J igual a 1. Valor 40. Né? Se eu trocar isso aqui, puxar e falar que esses carinhas todos aqui, ó, eles vão ser esse caractere. Para deixar, eu coloco só uma coisa, né? Só aspa simples e lá na lista, né? Como é que tá? Na lista asterisco, né? Isso aqui, ó. Então, cada posição aqui eu vou estar declarando isso. Né? Mas, poxa, eu preciso fazer isso para cada coisa. Se eu só estou colocando isso igual, então eu posso, desde declarar fora assim, colocar isso aqui dentro e fazer uma vez só. Então, em vez de eu fazer isso tudo, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, colocar aqui. Aqui eu vou atribuir, mas só quem que é aqui que eu quero? Que seja o I e o J, né? Então aqui o I eu coloco aqui e o J eu coloco aqui. E aí eu vou estar cada posição recebendo isso, ó. Né? Então vamos ver lá agora, ó. Ele executando. Nem preciso disso aqui mais, porque esse aqui eu já coloquei ali embaixo. Né? Todo mundo consegue ver isso, né, gente? Eu estou assumindo que vocês sabem essas coisas, né? Eu estou só revisando. Mas aí se alguém não souber, pode perguntar, aí fica à vontade. Né? Coloquei todas as posições ali, ó, por asterisco, né? Vamos supor se fosse igual lá na nossa lista, que é 10 por 10. Né? Uma matriz 10 por 10, vai ter que ter aqui o espaço tamanho 10, né? Vai começar 0 até 9, 0 até 9. Tá? Aí aqui imprimiu... aqui tem o tamanho também. Você pode controlar isso aqui numa variável, tá, gente? Deixa assim por enquanto. Fixo. Tá? Imprimiu isso aqui. Só que não é isso que é para imprimir na lista, né? É para imprimir só isso aqui. Vamos ir fazendo por parte. Imprimiu, que também não é o que a gente quer. Porque a gente quer manter lá a posição. O que eu tenho que fazer, então, na verdade? Eu só tenho que imprimir aqui, eu tenho que imprimir todas as posições. Mas quando acontecer uma coisa, eu tenho que dar Primeiro eu tenho que pôr tudo na primeira linha, na mesma linha, né? No começo de conversa. Então, coloquei aqui, todos os elementos estão na mesma linha. Né?
Vou dar um espacinho neles para ficar mais fácil de ver. Um espacinho neles aí. O tab não vai caber, né? Então, um espacinho em todos eles. Mas repare que está tudo na mesma linha, né? Tem que fazer uma lógica aqui para imprimir. Na verdade, o que eu quero mostrar é os 10 primeiros e depois pular de linha. Mostrar os 10 primeiros, pular de linha. Ah, beleza. Então, eu faço aqui um contador, começa de 0, falo. E cada vez que tiver dentro do FOP, ele dê um conte mais. Ele ia aumentando. E se meu contador for menor do que o maior do que 10, né? Você vai começar de 0 ou maior que 9. Maior que 9, o meu contador volta a ser 0. Certo? Quero contar pedacinhos de 10. Então vai começar 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aconteceu isso, ele volta contando de 0 de novo. 0, 1, 2. Por que ele sempre está contando? Porque ele sempre está dando mais aqui, né? Certo? E aí eu faço o seguinte, ó. Se chegar nesse ponto aqui, que o contador foi igual a 9, eu vou imprimir um print LN. Ele vai dar um quebra de linha. Ele vai quebrar. Então, ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? O décimo. Só que aqui é o seguinte, não pode ser assim, né? Enquanto for menor que 9. Não. Peraí, ele vai dar o... Quando for igual a 9. Quando for igual a 9, aí ele vai fazer com que o corte fique 0 e vai dar uma quebra de linha, né? Aí ele vai começar de novo, 0, 0, 0, para poder ficar tudo na mesma linha. Certo? Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Vamos ver se deu certo. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que a gente quer que ponha 10, né? Para facilitar a lógica aqui, ó. 1, ele vai dar a quebra de linha no décimo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quebrou a linha e começa contando de novo. Aí começa na próxima linha, e fazendo isso aqui de novo. Certo? Aqui embaixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, começando de 1, vai dar certo agora, né? Aí começa de 1 enquanto for 9. Está mostrando um a mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui está mostrando 9, né? Está dando um print LN quando for... Deixa eu ver o que está errado. Ele está imprimindo no nono aqui, né? Está dando um print no nono. Começa de 1. Vamos lá, vamos executar aqui na cabeça. A primeira vez está dando... Vai imprimir, enquanto ele não entrar aqui dentro, né? Ele vai fazer o 0. Aqui o I vai ser 0. Aqui o J vai ser até o 9, né? Então vai imprimir isso aqui tudo. Vamos colocar o valor aqui para a gente ver o que ele está executando. Onde que está dando errado. Então, só que aí vai ficar ruim para a gente ver, né? Mas deixa a gente pôr o I e o J aqui. Então, onde ele está quebrando. 0, 0. Pode falar, Eric. 0, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí aqui, ó. 1, 0. A 1, 9 tinha que estar aqui, né? Está dando...
É sim, eu tinha pensado nessa mesma forma aí do Érico, professor. Só dar um print ln no final depois do segundo for. É uma opção mesmo, mas eu queria usar o Conte para outra coisa. Mas tudo bem. Pode ser isso também, né? Pegar e colocar aqui, né? Depois eu coloco ele de novo ali, que eu ia usar aqui dentro da lógica, mas tudo bem. Pode ser assim, né? Agora imprimiu certo. Né? Que depois que acabar o for aqui, ele dá um quebra de linha. Repare que ficou tudo certinho. 00, 01, 02, 03, 04, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou todos os i's, né? Como acabou todos os i's, aí agora ele pode quebrar a linha e começar a contar o i de novo, né? O i com 1, aí o j é 0, j é 1, 2, 3, assim sucessivamente, né? Então, aquele exercício da lista lá, vou tirar esse pedaço aqui. Mostrou. Se eu quiser imprimir a diagonal principal, trocar a diagonal principal aqui, como que eu faço? Qual que é a característica da diagonal principal? Vou voltar aqui para o que estava. Qual é a característica da diagonal principal? Ó, essa é a diagonal principal, né? Vou pegar aqui um... Qual a característica dela? Vocês não estão vendo, né? Mas tudo bem. Qual a característica da diagonal principal? Se a gente for ver em relação a o I e o J. Qual que é a lógica que ela tem? Exatamente, né? O I é igual ao J. O I é igual ao J. Né? Aqui, ó, o I são diferentes do J. Todos esses aqui são diferentes, né? Ó. Todos esses aqui também são diferentes, ó. Ó. O I é 4, J é 0. O I é 5, J é 0. Né? Então, se eu quiser fazer com que eu troque aquele valor do meio, né, em vez de imprimir isso aqui, eu vou trocar na diagonal principal. Então, se vocês fazerem aquele exercício lá, uma forma é pensar assim. Então, isso aqui, se não for diagonal principal, né? Então, se o I for diferente do J, eu faço isso, né? Vou colocar o else aqui, ó. Quer dizer, o else é se o I for igual a J, né? Então, o I for igual a J, eu vou trocar. Eu vou imprimir isso aqui, né? Mas eu tenho que trocar aqui o símbolozinho. Ou podia ter feito diferente, né? É até melhor mesmo. Aí realmente troca. Se o I for igual a J, faz isso aqui. Else. E fica hashtag, né? Aqui eu não preciso fazer isso, eu só imprimir mesmo o elemento. Certo? Então, se o I for diferente de J, coloca o símbolozinho esse. Se o I for igual a J, coloca o caractere esse. Ó. Aí ficou o meio. Vai acontecer por causa que o caractere é maior, né? Então vai dar um pouquinho de diferença, mas não tem problema não. Não, então imprimiu a diagonal principal, né? Trocou os elementos da diagonal principal. Se eu fosse imprimir a outra diagonal aqui, era só fazer o contrário, né? Agora vamos... Não, não é só fazer isso, né? Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Se eu fizer I igual a J, vai ser isso aqui, e se não for, vai fazer isso aqui. O que vai acontecer? O que vai imprimir aqui embaixo, nesse desenhozinho? Quem acha aí?
Eu estou fazendo I igual a J, recebe isso aqui. I diferente de J vai ser isso aqui. O que vai acontecer? Esse aqui vai ficar impresso de que jeito? Da diagonal principal. Vai ser o asterisco, né? E todos os demais vai ser o sustenido, né? Não é o efeito daquela letra B lá da lista, que era imprimir a secundária, né? Aí é outra lógica. Mas é nessa lógica que vocês vão estar trabalhando aí para resolver aquelas questões lá da lista, certo? Essa lógica de estar criando... né? Aqui a posição você pode deixar aqui como uma variável, outra variável, né? Para ser tamanho diferente. Aqui aceita uma variável também, tá? Isso não, aqui, né? Aqui não é muito comum a gente usar, não tem problema colocar uma variável aqui não. Aqui não, no Java não tem o malloc, calloc. Não tem. Tá? Lá no C a gente não colocava aqui uma variável aqui, né? Quando você quiser colocar um tamanho. Não fazia assim. A gente usava o malloc, o calloc, para poder alocar dinamicamente a memória, né? Então você podia alocando, crescendo o tamanho do vetor, de forma a que a variável, o tamanho dele fosse crescendo de forma que dinamicamente, né? A gente não usa isso em Java porque a gente tem as estruturas para poder fazer isso, que é as estruturas que a gente mais usa, né, para poder usar vetor. Então, uma delas, eu vou estar passando aqui rapidinho, vai estar vendo a orientação do dia, a gente vai voltar nessas coisas, mas pelo menos para a questão de usar aqui, né? Como é que a gente usa em Java? A gente usa uma biblioteca chamada ArrayList. Vou fazer minha lista aqui, aí eu tenho que colocar aqui a questão do objeto, para explicar como é que funciona isso para vocês. Tá? Eu coloco a indicação aqui de objeto. E eu tenho que importar ela fica dentro do java.util. Aqui, ó. Essa ela fica aqui dentro, java.util. Aqui no Java é o seguinte, ó, para importar, eu tenho aqui todas as classes que funcionam dentro desse java.util, né, ó. Repare que aqui eu importei duas da .util, ó. Tanto o scanner quanto o ArrayList, eles são da java.util. Se eu quiser importar todas as classes dentro do java.util para usar, tudo que está dentro lá, eu não preciso fazer um por um, eu posso fazer isso aqui, ó. Ponto asterisco. Pronto. Aí substitui esse código aqui de cima. Não preciso mais chamar uma por uma. Tá? Pode chamar assim. Está importando tudo que está dentro do java.util. No nosso caso aqui, como a gente está importando só duas, aí é melhor usar sem um asterisco mesmo, né? Deixei só para ficar em termos de exemplo. Java.util.asterisco. O asterisco na computação geralmente representa todos, né? Então, se você vê um asterisco na computação, você sabe, isso aí quer dizer todos, né? A maioria das linguagens, o asterisco representa todos, de alguma forma. Então, é representar aqui todas as bibliotecas que estão aqui dentro do Java.util, né? Então, como eu faço para atribuir o ArrayList, né? Eu vou pegar aqui dentro desse meu ArrayList e vou atribuir um valor para ele. Eu vou fazer assim, ó. Lista, ponto, na posição 0. Não, ele é um vetor, internamente ele tem implementado um vetor, mas ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso, né? É diferente. Para atribuir, eu vou usar as propriedades dele. Eu vou chamar lista, que é o nome que eu dei para ele, ó. E aí, quando você coloca o pontinho, você tem a opção de ver como que são as funcionalidades dele, ó. Porque isso aqui é um objeto, né? A gente distanciou um objeto aqui na nossa classe. A gente vai falar de objetos, de classe, mais para frente, né? Que é o intuito dessa disciplina. Mas só para termos aqui da gente usar, é que eu estou declarando um objeto. Que tipo? O do ArrayList. Qual o nome que eu dei para ele? Eu dei o nome de lista. Então aqui eu posso ver as propriedades dele, ó. Eu posso adicionar um item, ó, eu posso adicionar vários itens, eu posso limpar, eu posso clonar, eu posso verificar se contém tudo. Tem várias coisas que eu posso fazer nele aqui, ó. Várias coisas.
Eu posso remover, posso dar um tamanho dele, posso mandar ordenar. Já está pronto, né? Ó. Posso verificar, transformar tudo em string, né? Posso quebrar a string, né? Tem várias opções. Uma opção é o adicionar. Eu quero adicionar o que nessa lista? Eu quero adicionar o número 10 na lista. Tá? Repare que antes a gente fazia assim, ó. Aumentado. Se fosse um array normal, lista na posição 0 recebe 10. Internamente, ele usa um array para poder crescer. Tá? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho como é que ele cresce, né? Como é que a forma que ele cresce internamente, mas ele está usando. Só que qual que é a vantagem aqui, ó? Eu não usei nenhuma hora tamanho, olha. Eu não falei que eu vou ser tamanho 10, tamanho 2. Eu posso ser o tamanho que eu quiser. Eu posso fazer um vetor aqui dentro, ó, um vetor não, um for, manipulando esse elemento ali quantas vezes eu quiser. Eu vou fazer de 1 até 100, por exemplo. Vou fazer isso aqui, ó. O lista.add, de vez de eu estar passando 10, vou estar passando aqui, ó, o i. Aí ele vai pegar todos aqueles elementos que estão, todos aqueles índices e vai colocar aqui dentro da minha lista. Ó. Se eu quiser ver de novo, vou pôr aqui no for fora para a gente ver, ó. Como é que eu faço para poder ler agora? Para ler também não pode ser igual ao vetor, né? Eu posso pegar aqui e falar lista na posição i, imprime para mim. Não existe. É dessa forma aqui, ó, lista.get e eu posso passar o índice. Qual o índice que eu quero? O índice i. Ó. Olha lá, o array list, ó, eu estou colocando valores dentro dele. Repare que eu não coloquei posição, tamanho, nada disso, né? Então, repare que o Java, ele tem uma característica diferente do C, você tem que entender, eu acho que muito dessa aula no início para a gente mostrar a diferença. Eu estou falando do C, assumindo que vocês estudaram C na primeira vez que vocês viram programação. Foi C mesmo, né? Foi. O C você tinha que trabalhar com memória todo instante, né? Manipulando a memória, armazenando, alocando na memória, pedindo para crescer a estrutura, né? Liberando a memória, dando free. Aqui a gente não faz nada disso. O Java faz para a gente. Quando a gente tem as opções aqui de destruir alguma coisa, não é exatamente na hora que a gente está mandando destruir que ele destrói. Existe o coletor de lixo do Java, que é ele que se encarrega de colher as coisas que a gente não está usando mais, os objetos que foram instanciados e não estão sendo usados. A gente não trabalha com nada em memória. Tudo é o Java que controla para a gente. Tá? Então, aqui é um exemplo também. Você não precisa preocupar em criar a estrutura, o tamanho que ela vai crescer, dar uma alloc, alocar mais espaço para ela, um calloc, né? Ou liberar a memória quando você não está usando. Não. Fica tranquilo que o Java faz para você tudo. Né? Olha lá. Então, foi imprimindo os valores aí de 0 a 100, né? 0 a 99, né? Repare que adicionou dentro daqui um valor. E se eu quisesse adicionar aqui uma string, eu poderia? Poderia, sem problema nenhum. Pode pôr aqui, ó, o valor que você quiser. Casa. Tá? Aí aqui ele vai imprimir agora a posição. Olha lá. Imprimir casa 99 vezes. O que eu não posso é, dentro da mesma estrutura, ter um que é inteiro, outro string. Não. Aí a gente faz de outro jeito. A gente até tem, mas a gente faz de outro jeito. Tá? Mas esse array list, ó, ele funciona parecido com... Alguém chegando na aula agora. A gente faz a estrutura parecido com manipulação de vetor, né? Só que não precisa de índice. Não precisa de índice. Eu quero pegar uma posição específica. Na verdade, preciso do índice, né? Mas não daquele jeito do vetor. Quero pegar uma posição específica, a posição 50. O que tem lá dentro da posição 50? Eu passo aqui a posição 50. Né? Claro que ele vai mostrar uma opção de coisa aí, eu vou mostrar o caso, mas vou dar um outro exemplo aqui. Ó, eu vou colocar o vetor, os elementos, de novo. Vou começar de 100
e vou ir quanto for maior do que zero, o contrário aqui, imprimir o contrário, tá? Maior que zero, dá o menos menos. Então vai começar de 100, 99, 98, e vou mandar imprimir isso. Vai estar de forma ao contrário, né? Ó. Começou no maior, olha lá, 100, 99, 98, assim vai. Vou mandar ordenar esse vetor. Quero ordenar ele. Simplesmente eu tenho aqui, ó, um lista ponto sorte. Passando. Deixa eu ver aqui que eu vou passar. Não ordena sem nada, não. Ver se tem um aqui que ordena sem nada. Eu tenho que passar uma interface para ele. Não quero entrar nisso aqui agora, não. Vou ver se tem um outro que ordena. Professor, como que faz para entrar nesse conjunto de comandos aí que aparece? Você apertar por exemplo, você está aqui, o pontinho, aí ele já aparece. Se não aparecer, você aperta contra espaço. Tá certo. Tá? Ele tem um sorte aqui que faz ordenar, mas eu não quero entrar agora aqui, porque senão eu vou ter que explicar outras coisas Ele precisa de um parâmetro aqui do comparador. Não sei se eu passar um aqui só ele vai entender, mas não vai, não. Eu tenho que fazer uma interface aqui. Deixa para lá. Vou ver se eu tenho outros aqui que faz sem isso. Outra estrutura é o vector. É quase igual a ArrayList. Funciona a mesma coisa, só que aí agora é outra classe, ó. Enquanto essa classe é o ArrayList, essa aqui é o vector. Vou chamar de lista 2 aqui, tá? Aí é a mesma coisa, eu tenho que dar o new vector. Ó. E eu tenho que importar ele também. Onde que ele fica? Ó, vamos ver aqui. Olha lá, vector é na própria classe java.util. Então, quando eu coloco ele aqui, olha lá, agora ele passou isso aqui também. Ele funciona quase a mesma coisa do ArrayList. Vou pegar aqui uma lista 2. A aula já está acabando, né? Ó, eu vou adicionar um elemento. Eu posso adicionar um valor qualquer que eu quiser, do tipo que eu quiser, né? Ele torna... Por que ele aceita qualquer tipo? Porque a gente vai ver que em Java, todo mundo herda de object. Então, na verdade, ele é do tipo object. E quando eu passo um elemento aqui dentro, ele, como todo mundo herda de object, ele também, o inteiro é object, um string é object, todo mundo é object. Então, por isso que ele funciona qualquer tipo. Deixa eu ver se esse aqui ordena sem passar nada. Lista 2.sort. Ah, saco, ele também faz. Vamos ver outro. É bom que a gente vai ver todas as opções aí. Esse aqui funciona igual o ArrayList, então ele tem um método para adicionar e um método para pegar. Por exemplo, ó, lista 2. Quero pegar um determinado elemento. Ó, vou pegar o elemento de posição 2. Não tem na hora, por enquanto, né? Uma outra opção de lista também é o próprio list. O list também. Ele também fica naquela classe java.util, ó. Olha lá. Aí aqui tem que tomar cuidado. Java.arraylist. Deixa eu ver, senão ele vai portar esse list aqui é do outro list. Isso tem um problema no Java. Às vezes você tem a mesma classe com o mesmo nome. Aí você faz um import dela em um lugar diferente, aí ela vai funcionar errado. Ver se ela está aqui dentro do útil. No útil.list. Não está não, né? Tá vendo? Ó, porque eu estou dando um ponto espaço aqui, ó. Aí eu vejo o que tem aqui dentro. Então, por exemplo, ó, eu posso pôr esse list aqui, ó, mas não é esse. Não, está lá dentro mesmo. O java.util mesmo. Tá? Quando você dá um ponto espaço, você vê o que tem dentro, né? Ó.
Java. O que tem dentro de Java? Só dá um pontinho contra espaço. Ó. Tem o Java Apple, tem o Java ATW, tem um list aqui dentro, ó. Java ATW, quer ver como é que tem um list aqui dentro? Ele estava me indicando lá, ó. Aqui é o list aqui, ó. Aí é outra coisa, né? Se eu usar isso aqui, é outro list de outro lugar. Tá até conflitando com isso. Aí tem esse probleminha que tem em Java, né? Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou usando. Se eu estou usando no lugar certo. Então toda vez que eu usar alguma coisa aqui nas próximas aulas, eu usei uma biblioteca qualquer. Aqui. Você vai lá em cima e coloca, ver se ela está no lugar certo. Aqui eu tenho que usar a ArrayList. Mesmo sendo lista. E aqui eu posso definir um tipo. Vou falar que é do tipo, por exemplo, string. Aí vai ser do tipo string. Tá? Do tipo inteiro. Que aí o tipo primitivo é inteiro. O tipo objeto do inteiro é o integer. O I maiúsculo. Tá? Isso aqui é o Java Reflect. A gente vai ver como é que isso aqui funciona. Não vou entrar nesse aqui não, porque esse aqui vai precisar de outras coisas também. Eu quero ficar só... Eu deixo ordenar, a gente faz na mão aí mesmo. Tem um que ordena... Eu tenho que passar uma interface para ele ordenar ali, mas ele ordena sozinho, né? Ele consegue... Eu passo para ele o parâmetro certo, ele vai fazer a ordenação dos elementos. Sem eu precisar mexer. Ele tem outras opções também, né? Coloquei ordenar, mas tinha outras coisas. Por exemplo, limpar, remover algum índice que eu quisesse, clonar, né? Ó. Se ele contém, por exemplo, vamos ver se ele contém um número. Vamos ver se ele contém, por exemplo, o 50. Tá? Aí como é que você faz isso? Isso aqui retorna um true, né? Ó. Se você for ver, sempre ele indica, eu estou terminando, sempre ele indica o que ele faz, ó. Ele retorna um true se a lista contém um elemento específico. Tá? Então, não sei se está dando para vocês lerem aí, porque está pequeno, né? Ele já diz o que é cada coisa, ó. O que ele faz, o que ele precisa para funcionar. Então, esse contém retorna um true se a lista tiver o elemento que eu quero. Então, eu quero ver se dentro da lista tem 50. Se e tiver isso aqui, 50, né? Eu vou aqui falar que contém. Else não contém. No caso dos 50 tem, né? Mesmo a gente colocando de cabeça para baixo, ao contrário os números, né? A gente começou de 100 e 50 está lá dentro. Então, deixa eu tirar isso aqui. Ah, não. Senão vai depois ficar... para vocês saberem, né? Vou aumentar. Olha lá, contém. Vamos ver se a gente coloca aqui os 5.000. Não, contém. Tá vendo? Então é muito mais fácil de trabalhar do que se fosse um vetor. Fala, tem que fazer um for, verificar de um por um, se tem ou não tem, né? Aqui já te dá uma opção de método já pronto para poder trabalhar. Então, por isso que a gente não usa isso assim em Java. A gente usa dessa forma, com ArrayList, com list, com vector. Tem outros também, o map. À medida que a gente for vendo a orientação objeto, a gente vai trabalhando com esses outros. Beleza, gente? Então, a gente fez mais um pedaço da revisão, para vocês ao ponto de, com essa revisão, vocês conseguem fazer todos os exercícios da lista, tá? Lembrando que a lista a gente trabalha um pouco com esse conceito aqui de matriz assim, né? Então, continue fazendo os exercícios lá da lista. A aula de amanhã a gente vai ver função e vai ter uma matéria que eu acho que é nova para vocês, que é recursão, né? Então, não deixe de participar da aula de amanhã, de vir na aula de amanhã. A gente se encontra lá. Beleza? Professor, mas e para trabalhar com matriz? Como assim?